Nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23 ao versículo de número 27, para meditarmos nessa noite. Caminho esquecido para a verdadeira vida. Nós, já há décadas, temos sido bombardeados com um evangelho que praticamente se resume em dizer: pare de sofrer. Isso é o resumo do que nós ouvimos em muitos púlpitos. Tipo, você não é cauda, é cabeça para governar. O que você desejar e tiver fé, se Deus te permitiu tocar, se Deus te permitiu ver, se Deus te permitiu sonhar, Ele é poderoso para te dar. É esse o evangelho que nós temos visto por aí. Mas o caminho verdadeiro para a vida tem sido esquecido. E eu quero me propor a te ajudar a encontrar esse caminho novamente. Vamos ler, então, Lucas 9, de 23 a 27. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. O cristianismo moderno, meus irmãos, oferece uma coroa sem cruz, uma ressurreição sem sepultura, uma glória sem Getsêmane. Isso é o que nós temos visto. E meu querido irmão e querida irmã, nós vivemos em tempos onde o evangelho foi gentilmente remodelado e ajustado às nossas preferências, não às exigências de Cristo. A mensagem que ecoa em muitos púlpitos hoje, ela é sedutora, mas é perigosamente incompleta. Um evangelho de autoaprimoramento, de conforto, um evangelho de prosperidade instantânea, como eu já disse, um evangelho sem cruz. E esse é um grande problema. Estamos comercializando uma versão da fé que Jesus e os seus discípulos não reconheceriam nos nossos dias. E este cristianismo reformulado, ele promete resolver todos os seus problemas, melhorar o seu casamento, expandir os seus negócios e até mesmo coisas tão particulares como te ajudar a encontrar uma vaga no estacionamento quando você estiver em algum lugar. Muito eu. E nesta versão, Deus torna-se um facilitador cósmico, cujo propósito principal é o nosso conforto imediato. Muitos crentes têm buscado isso na igreja. Conforto. Têm buscado a Deus para que esse Deus possa lhe dar um conforto, para que esse Deus possa resolver os seus problemas, para que buscando esse Deus, eles possam ter facilidade no mundo. Nós transformamos o trono de Cristo em um sofá confortável em casa. Nós transformamos o cetro de justiça de Cristo em um controle remoto para as nossas conveniências. É isso que tem acontecido nos nossos dias. Mas ouçam as palavras de Cristo que nós acabamos de ler, meus irmãos.
As palavras que cortam através dessa névoa de ilusão espiritual que tem vindo nos nossos dias, as palavras são: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Não há promessa de escapismo espiritual aqui, não há garantia de um caminho sem espinhos. Eu já disse à igreja várias vezes e eu sempre repito: Jesus nunca prometeu uma caminhada tranquila. A chegada é segura, mas a caminhada não é tranquila. Não. O verdadeiro evangelho não remove o sofrimento da nossa vida. Ele infunde significado mesmo em meio ao sofrimento. Entenda isso. O evangelho não remove o sofrimento da nossa vida, mas ele infunde significado em meio ao sofrimento. Em algum momento, sem perceber, nós substituímos o tome a sua cruz por tome o seu travesseiro e fique tranquilo no conforto da sua casa e espere somente conforto. Trocamos o chamado ao discipulado sacrificial por um convite a uma espiritualidade indolor. E nesse processo perdemos algo essencial. Um evangelho que nunca confronta o seu conforto, provavelmente não é evangelho. O apóstolo Paulo não deixou ambiguidade com respeito a isso. Ele disse que foi-nos concedido, por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também de padecer por Cristo Jesus. Seguir a Cristo não é algo fácil. Não é à toa que, em dado momento, Lucas registra as palavras de Jesus, dizendo que quem quer ir após ele é bom fazer os cálculos, para você não começar uma construção e de repente abandonar pelo caminho. Porque nós seguimos a um rei sem coroa, a um Deus sem glória. É esse o Jesus que veio, sem riquezas, sem beleza. É esse que nos chamou para segui-lo. E nós precisamos entender isso. Os primeiros crentes não ficaram surpresos com o sofrimento. Eles esperavam o sofrimento. Não como mártires masoquistas, eles queriam sofrer, não. Mas porque eles sabiam que o sofrimento é algo natural que vem por causa de Cristo Jesus. E quando pregamos o pare de sofrer, estamos contradizendo aquele que carregou uma cruz antes de usar uma coroa. Jesus não nos chamou para parar de sofrer, mas para sofrer por ele. Irmãos, não estou aqui para glorificar o sofrimento como um fim em si mesmo. Vamos sofrer por sofrer. Não, nada disso. Jesus, ele não veio para nos fazer sofrer, mas ele veio para nos dar sentido em meio ao sofrimento. A nossa vida vai ser sempre uma vida onde enfrentaremos o sofrimento. E com Jesus, nós teremos um sentido em meio ao sofrimento. Ele não nos livra dele, mas ele nos livra em meio a ele. É isso que nós precisamos entender. O problema não é que nós sofremos demais por Cristo, mas é porque nós esperamos sofrer tão pouco por ele. Quem quer sofrer por Cristo Jesus? A fé cristã não é um amuleto contra as dores da vida, mas é uma âncora que nos sustenta através delas, de todas essas dores. Não é uma pílula mágica que anestesia o sofrimento, mas uma presença divina que caminha conosco através dele, através do sofrimento, transformando-o em algo significativo. Um cristianismo sem custo não tem valor, e uma fé sem sacrifício não tem poder. Não tem. Hoje eu quero nos reconectar com essa verdade fundamental do Evangelho, meu querido. E muitos de nós talvez não tenham ouvido claramente. Que é o chamado de Cristo. O chamado de Cristo é um chamado à cruz antes de um chamado à coroa.
é um convite para morrer antes de ser um convite para prosperar. Eu vou repetir para você gravar isso. O chamado de Cristo é um chamado à cruz antes de ser um chamado à coroa. É um chamado para morrer antes de ser um convite para prosperar. Você está pronto para isso? Está pronto para encontrar a vida, reencontrar o caminho dessa vida? Jesus não morreu para nos dar uma vida confortável, mas para nos dar uma vida com significado, mesmo que seja em meio ao desconforto. Então, meus irmãos, vamos explorar junto esse caminho esquecido, não como turistas espirituais, mas como peregrinos, comprometidos com a verdade integral do Evangelho, mesmo quando esta verdade desafia as nossas expectativas mais queridas. Porque eu não nego que se for por nós, as nossas expectativas, nós queremos viver com facilidade. Nós queremos viver com prosperidade financeira. Nós queremos ter beleza. Nós queremos ter tudo no mundo. Essa é a realidade. E é por isso que a primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto tem a ver com o altar do ego. Pode passar, primeiro slide. O altar do ego, sacrificando o eu diariamente. Eu desejo facilidade. Eu quero prosperidade. Eu quero ser reconhecido. Eu quero glória para mim. Você também quer. Esta é a realidade nossa. Nós somos assim. Mas se nós, então, não buscarmos sacrificar esse eu jamais vou encontrar vida, eu jamais vou encontrar satisfação, eu jamais vou encontrar sentido para a vida, porque eu só encontro isso em Cristo Jesus, e para eu encontrar Cristo Jesus, eu preciso sacrificar o eu. E isso vai na contramão do mundo, porque enquanto o mundo grita, afirme-se, Jesus sussurra, negue-se. Quantos dizem, olha, você tem que ser mais você. Se você não se amar, quem que vai se amar? Você merece. Você é um lutador, você é um guerreiro, o mundo fala isso. E vai então passando mel na nossa boca e vai nos fazendo acreditar nessas coisas. Em uma cultura obcecada pelo eu, Jesus propõe um caminho revolucionário da autonegação. E Jesus não está simplesmente sugerindo, ele está ordenando: a si mesmo se negue. Negar você mesmo é negar as suas vontades por conta da vontade de Deus. É negar aquilo que você acha certo por aquilo que as Escrituras, e substituir por aquilo que a Bíblia diz que é certo. É agir contra a sua própria vontade. A caminhada com Cristo, meus irmãos, começa quando termina com a nossa obsessão por nós mesmos. Eu tenho que parar de querer estar no centro, de achar que tudo é para mim, que eu merecia mais coisas, que eu merecia estar em outro lugar. Eu tenho que parar com isso. O altar mais difícil de construir é aquele onde nós colocamos o nosso próprio ego. O maior obstáculo entre nós e Deus, acredite, meus irmãos, tem apenas 2 letras: eu. Este é o maior obstáculo. O ego é como um trono usurpado. Quando ocupamos o lugar que pertence a Deus, a nossa vida é uma vida de sufoco. Eu quero estar no centro. E a autonegação não é uma autodepreciação de quem eu sou, não. Mas é uma reordenação das coisas. É colocar Deus no centro e eu na periferia. O que importa é Ele. Eu não vivo sem Ele. Eu vivo para Ele. Não há sentido na vida sem Deus.
Portanto, eu preciso negar a mim mesmo para encontrá-lo, para estar com Ele, para buscá-lo. E Ele vai trazer sentido para mim. E meus irmãos, não se engane. A maior luta que você enfrentará não acontecerá num campo de batalha, mas em frente ao espelho. A maior luta que você enfrentará não acontecerá num campo de batalha, mas em frente ao espelho. Você precisa acordar todos os dias, olhar no espelho e dizer: você é o meu pior inimigo. Eu preciso vencer você todos os dias. Porque todos os dias eu desejo estar no centro. Todos os dias eu quero me convencer que eu mereço coisa boa, que eu mereço o melhor desta terra. Todos os dias eu quero me convencer que o sofrimento não pode fazer parte da minha vida. E se eu não lutar contra mim mesmo todos os dias, eu vou acabar me convencendo disso. Essa batalha diária, meus queridos, não se trata de uma única rendição histórica, mas de milhares de pequenas mortes para o egoísmo, todos os dias, todos os dias, todos os dias. É na fila do supermercado, quando eu estou com raiva, quando eu estou cansado, que eu quero tratar os outros mal. É no trânsito, quando eu tomo uma fechada, e se eu pudesse eu passava por cima do indivíduo. É na ofensa que eu recebo, que eu quero retribuir, mas eu não vou retribuir. É na glória não reclamada para mim, mas caminhar humildemente. Todos os dias nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos apenas não negar a nós. Nós vimos aí no versículo 23 ainda, que nós precisamos também enfrentar consequências. Enfrentar as consequências, que é tomar a nossa cruz todos os dias. Todos os dias. Tomar a cruz todos os dias, meus irmãos, é enfrentar os sofrimentos que vêm por causa de sermos cristãos. Às vezes você vai ser perseguido no trabalho porque você é crente. Às vezes lá na escola, vocês crianças, os coleguinhas podem zombar de vocês porque vocês falam assim: não, eu sou de Jesus. Ah, você é de Jesus, então você não pode mentir? Ah, você é de Jesus, você não pode desobedecer o seu pai? Tomar a cruz é enfrentar isso, a zombaria por conta de Jesus. É às vezes ter que ser demitido por conta dele. E a cruz que carregamos, meus irmãos, não é apenas um símbolo, é uma sentença de morte para o nosso egoísmo. Procurar carregar a cruz de Cristo, enfrentar tudo por amor a Cristo, nos ajuda a vencer o nosso egoísmo. Devemos carregar a nossa cruz dia a dia, não como um peso que nos esmaga, mas como um instrumento que nos transforma. A cruz não é um peso, é um instrumento de Deus. Carregar essa cruz transforma as nossas vidas. A cruz diária é o lembrete constante de que não vivemos mais para nós vivemos para Cristo. Você pode me mandar embora, mas o meu Senhor é Jesus, eu vou ser fiel a Ele. Você pode zombar de mim, você pode curtir com a minha cara, mas eu vou permanecer fiel, porque eu conheço o Senhor que eu sirvo, aquele que deu a vida por mim, e eu não vou deixá-lo, eu não vou contrariá-lo, eu vou segui-lo. Isso é carregar a cruz. O verdadeiro poder não está em dominar os outros como o mundo propõe para nós. O verdadeiro poder está em dominar a si mesmo por amor de Cristo. Esse é o verdadeiro poder que você e eu temos. Porque fomos libertos da escravidão do pecado. E nós podemos lutar contra o pecado. E por amor a Cristo nós podemos vencer o pecado. Quando negamos a nós mesmos, não perdemos a nossa
identidade. Na verdade, nós encontramos quem realmente fomos criados para ser. Seguidores de Cristo, refeitos em Cristo Jesus. A autonegação é o portal para a verdadeira liberdade. E essa verdadeira liberdade é seguir a Cristo Jesus. Não se enganem, meus queridos. Quem vive para fazer a sua própria vontade é escravo da sua própria vontade. Mas aquele que consegue lutar contra ela é livre para seguir a Cristo Jesus. E isso é tudo em nossas vidas. Agora, como você tem vivido diante disso? Quais são as suas prioridades? Você tem buscado aquilo que importa a Cristo, a igreja do Senhor Jesus, ou a sua própria vontade? O que tem te impedido de frequentar a escola bíblica dominical para aprender do Senhor? O que tem te impedido de ler a Bíblia? Mesmo que você não queira, mas o Senhor nos diz para buscarmos Ele todos os dias. O que tem te impedido de orar ao Senhor todos os dias? O que tem te impedido de perdoar? Quando o Senhor Jesus diz, perdoe, é o seu orgulho, negue a si mesmo. O que tem te impedido de ser fiel ao Senhor, ser fiel ao seu cônjuge, ser fiel aos seus pais, aos seus filhos? É o seu desejo, é a sua vontade? Arrume um jeito, sofra o dano, mas acabe com isso, pare com isso. Se você não negar a si mesmo, você vai enfrentar uma vida de sofrimento de qualquer jeito, mas não vai ter sentido algum a sua vida. Sofra as consequências. Sofra as consequências porque seguir a Cristo é negar a si mesmo. Dia a dia tomar a sua cruz para poder segui-lo. Segunda coisa que nós vemos no texto, que é morrendo para florescer. Nós vemos aqui o paradoxo da vida abundante. No dicionário divino, morrer é o primeiro passo para viver plenamente. Jesus apresenta esse paradoxo que desafia toda a lógica. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder vai salvar. A morte do eu não é o fim da história, mas apenas o primeiro capítulo da sua verdadeira vida. Eu preciso morrer para ter uma própria vida, uma nova vida. É por isso que nós temos a ideia de uma semente que morre, para que possa florescer uma planta, uma flor, uma planta bonita. Quantos vivem agarrados a migalhas enquanto o banquete está à espera? Quantos constroem fortalezas de areia enquanto o reino está à nossa disposição? Quantos que tentam resolver os seus próprios problemas e não vão até Cristo Jesus? Sabe, meus irmãos, todos nós tememos a morte. Mas eu acredito piamente que nós não tememos tanto perder a vida, quanto perder o controle sobre ela. A gente sabe que um dia vai morrer, mas a gente não fica ansioso e preocupado com isso agora, a não ser que você esteja com uma doença terminal, ou de repente já com a idade avançada que logo a morte pode bater à porta. Mas se você está com uma vida saudável, às vezes até tem problema de saúde, mas tem ainda uma perspectiva longa de vida, você não teme tanto a morte, você teme o perder o controle da sua vida. Este é o núcleo da nossa resistência, perder o controle da nossa vida. E a gente nos agarra à ilusão de um controle, igual um náufrago agarra num pedaço de madeira no meio do mar, e mal ele percebe que é justamente esse agarramento que o afoga. E a gente fica assim, eu não quero perder a minha vida.
Aí eu fico pensando, Senhor, eu quero ter filhos. E eu fico com medo do Senhor não me dar filhos. Aí nós temos jovens, homens ou mulheres, que de repente já está com 20 e tantos anos, ainda não está namorando, e meu Deus, eu quero casar e até agora. Meu Deus, e se Deus não tiver um marido, se Deus não tiver uma esposa para mim, eu não quero nem pensar nisso. Aí eu queria ser rico, e eu já estou com 30 e tantos anos, 40 e tantos anos, e eu não consigo, não tá. Nós tememos perder o controle. Mas, meus irmãos, a vida que nós retemos está limitada ao nosso próprio potencial. Mas a vida que entregamos, ela é expandida pelo poder de Deus. Tudo que você imagina ser, você só pode ser aquilo mesmo. Mas quando você entrega para Deus, Deus pode fazer coisas na sua vida que você jamais esperaria. A gente precisa desistir dos nossos próprios desejos e entregar ao Senhor. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você não pode se capacitar, que você não tem que procurar alguém, que você não tem que fazer tudo aquilo que está ao seu alcance. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quando você diz ao Senhor, Pai, a minha vida está aqui, ela é do Senhor, eu não vou preocupar com ela e vou seguir o meu caminho natural dia após dia, sem esse sofrimento. Aí sim você vai ver o poder de Deus na sua vida. Quando tentamos salvar a nossa vida, protegendo-a, acumulando, blindando-a com riscos, acabamos como uma existência diminuída, pequena. Mas quando a perdemos por amor de Cristo, ela é transformada em algo maior que jamais poderíamos imaginar. Por que você está ansioso com a sua vida? O que você pode mudar? Se Deus tiver um cônjuge para você, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Siga seu caminho normal, não sofra. Pastor, é difícil. É difícil. Mas se você não procurar voltar a esse caminho do Evangelho, você sempre vai sofrer com isso. Pastor, eu queria ter bens, eu queria ter riqueza. Tudo bem, tudo tranquilo, mas não sofra com isso, porque se você não estiver aqui, está reservado para nós todo ouro, prata e tudo. Pastor, eu queria ser bonito. Calma, meu querido. Não precisa fazer plástica, não. Quando Jesus voltar, nós seremos corpo glorificado. Você vai ser lindinho. Mas a gente não quer perder o controle da vida aqui. A gente quer aqui e agora. E do nosso jeito. É por isso que a gente tem que negar a nós mesmos todos os dias. Terceira coisa. Além das aparências, a falácia dos tesouros terrenos. Versículo 25. Os tesouros, está aí, Jesus diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Os tesouros terrenos são como águas, meus irmãos, como a água em mãos abertas. Você já tentou pegar água ali com a mão aberta? Quando você fecha, o que acontece com ela? Ela escorre. Assim são os tesouros deste mundo. Como água em mãos abertas, quanto mais apertamos, menos retemos. A gente precisa parar de querer acumular para nós recursos aqui. Trabalhar demais, acabar com a nossa saúde, negociar o tempo do Senhor para reter recursos aqui. Isso é besteira. Jesus pergunta que aproveita o homem. Essa é uma pergunta que expõe a falácia da contabilidade humana. De que quanto mais você tem, mais você é alguma coisa. O problema, meus irmãos, não está em possuir coisas, mas em ser possuído por elas. Pense nisso. Não tem problema nenhum possuirmos coisas, o problema é sermos possuídos por elas. E tem muito crente sendo possuído pelo desejo de ficar rico, tem muito crente sendo possuído pelo desejo de ter as coisas nesse mundo, tem muito crente que é dominado por esses desejos. O mundo promove uma inversão sutil das coisas.
Ele define-nos pelo que possuímos, não pelo que nós somos em Cristo Jesus. Até mesmo dentro da igreja, às vezes, a gente dá mais valor e mais notoriedade para quem tem dinheiro do que por aquilo que a pessoa é em Cristo Jesus. Trocamos a nossa identidade eterna por rótulos temporários, status, cargo, salário bancário e assim por diante. Mas isso é o que o mundo faz de maneira sutil, você precisa entender que não é isso que nos define. Enquanto perseguirmos o mundo inteiro, perdemos o que realmente importa: a paz interior, propósitos eternos, relacionamentos autênticos, intimidade com Deus. Meu querido, reflita na sua vida. Quantos cafés você deixa de tomar com alguém que realmente importa por amizade, a amizade que realmente importa, porque você não tem tempo, porque está trabalhando demais? Quanto que você deixa de valorizar os seus filhos, de estar com os seus filhos, de amar o seu cônjuge, por conta de outras coisas que escapam pelas nossas mãos? Quanto que nós deixamos de aprender do Senhor, de buscar o Senhor, de estar com Ele, por conta dessas coisas? E o mundo tem feito os crentes acreditar que isso é o que realmente importa. No mercado do mundo, as almas são sempre subvalorizadas e as posses supervalorizadas. Mas não é assim com o Senhor. Jesus redefine tudo isso. Ele nos lembra que você pode ganhar o mundo. Ganhar tudo que este mundo tem para oferecer e ainda assim mesmo ter feito o pior negócio da história da humanidade. Meu querido, agora eu desafio você. O quanto o seu trabalho tem te impedido de buscar o Senhor? De estar presente nos cultos, nas escolas bíblicas, nos estudos? O quanto o seu trabalho tem te impedido de orar ao Senhor, ter uma vida devocional diária, de ler a Bíblia? Quanto tem impedido? Abandona, larga. Pastor, eu vou largar o meu emprego? Se o seu emprego tira a sua vida com Deus, você pode ter certeza que sem Deus você está fadado ao fracasso, mas com Ele você pode arrumar outro emprego. Mas na verdade não é nem o emprego que nos tira. Geralmente são as horas extras, ou os empregos extras, as coisas extras que fazemos. Para com isso. Tenta arrumar um jeito. Não sou eu que estou dizendo para você não, é Jesus que está ali. E te aproveita ganhar tudo. Você vai construir um monte de coisa agora, vai ter uma vida tranquila financeiramente, mas vai perder o crescimento dos seus filhos, a relação com seu cônjuge, as amizades que você poderia nutrir, e vai perder. De que adianta? Esse é o pior negócio que você pode fazer. Pastor, como é que eu faço? Não sei. Dá um jeito, se vira. Depois a gente tenta arrumar jeito aí. A gente pode conversar. Fala, pastor, eu estou precisando aí de umas ajudas. A gente conversa. Mas não fique parado nisso. Mas em quarto, penúltimo lugar, nós vemos no texto: testemunhas ou espectadores, chamado à confissão pública. O caminho da eternidade, meus irmãos, da vida, ele exige de nós não sermos meros espectadores, mas sermos testemunhas. Não existe discipulado secreto ou ser um discípulo de Jesus secreto. Assim como não existe uma luz escondida. Tem como esconder a luz? Jesus adverte: qualquer de mim que das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Talvez você possa
pensar, né? Não, eu não tenho vergonha de Cristo Jesus. Mas a sua fé tem sido declarada onde você está? A fé não foi projetada para ser um assunto privado, mas uma confissão pública. Você é conhecido por ser crente no seu trabalho, na sua escola, onde você mora. Você é conhecido por parecer com Cristo Jesus? É? Se não for, está em alguma coisa errada. Seu silêncio não é neutralidade, meu querido. A cumplicidade, mas sim é uma cumplicidade com a realidade atual, com o status quo. O mundo é incrédulo. Se você se calar, você não está neutro. Você está concordando com isso. Em um mundo hostil à verdade, o silêncio é interpretado como concordância. E nós somos chamados não apenas para crer em Cristo Jesus, mas para confessar Cristo Jesus. Com palavras, ações, se necessário, com sofrimento. Nós estamos agora começando um despertar para a evangelização. Nós teremos dia 10 capacitação para evangelizarmos. O desafio é você abrir as portas da sua casa para receber grupos de evangelização. O desafio é você convidar uma pessoa não crente para participar de um grupo. O desafio é você ser um líder, um facilitador do aprendizado dessas pessoas para que elas encontrem Cristo Jesus. O desafio é você orar por isso e servir de todas as formas. O desafio é você não se calar diante do mundo em que vivemos. Nós precisamos testemunhar a Cristo Jesus. Então, crianças, vocês não devem só enfrentar a zombaria lá na escola, quando, você é crente. Você deve se preparar, sabe para quê? Para você dizer assim, sou crente. E você conhece a Cristo Jesus? Você sabe o que Cristo Jesus fez por você, por mim? Você sabe o que Ele oferece a nós? Nós não temos só que enfrentar a zombaria e o sofrimento por Cristo, mas nós temos que falar dele, testemunhar dele. O cristianismo anônimo pode proteger a sua reputação agora, mas custará o seu reconhecimento na eternidade. Chegará um dia que Cristo retornará na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Nesse dia, as opiniões do Twitter, do Instagram, do WhatsApp, as opiniões dos seus parentes, nesse dia elas não importarão. A aprovação dos colegas não terá relevância. A única pergunta será: Cristo reconhece você como sendo dele? E ele vai reconhecer se você de fato testemunhar a respeito dele. Em um mundo de sussurros, a verdade precisa de uma voz, não de um eco. Somos testemunhas, não espectadores. E qual que é a diferença? Testemunhas falam o que viram. Espectadores observam o que acontece. Quem você tem sido no mundo de Deus? Uma testemunha que tem falado? Ou tem sido um espectador que só observa? Não, eu vou orar para que essa pessoa se converta. Não, eu vou orar para que Deus mude a realidade. Não podemos ser só isso. Mas em último lugar, meus irmãos, além do véu, enxergando o invisível. Aqui, Jesus fala uma palavra enigmática. Verdadeiramente vos digo, há alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte sem que vejam o reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade presente, já no nosso mundo, operando em meio a esse disfarce temporário, de que o mundo pertence ao maligno. Não, o reino de Deus já está instaurado. E Jesus promete aqui que alguns daqueles que o ouviram já veriam o reino de Deus. E olhos que se fixam
apenas no visível nunca enxergarão o milagre do invisível manifestando. Tem crente que não consegue enxergar o reino de Deus já nos nossos dias. E esse reino avança silenciosamente, como um fermento na massa. Não com estrondos, com coisas mirabolantes, mas transformações sutis que resultam em revoluções profundas. A fé não é acreditar somente apesar das evidências, mas é enxergar além da aparência. Às vezes a gente só vê as coisas que são aparentes. A gente não percebe aquilo que acontece no mundo espiritual. Os discípulos veriam deslumbres desse reino. Provavelmente Jesus está falando aqui da transfiguração, que é o texto seguinte. Provavelmente ele está falando também do Pentecostes, que veriam o Espírito Santo descer. A igreja primitiva avançando. Muitos deles viram tudo isso. E nós também somos convidados a ver, meus irmãos, o que é invisível. Enquanto o mundo enxerga apenas ruínas, os olhos da fé contemplam uma restauração em andamento no mundo de Deus. O reino não é apenas um futuro distante. O reino já pode ser vivido agora. Nós já podemos experimentar agora as coisas de Deus. Você sabia que nós já podemos viver um pedaço do céu aqui na terra? Pelos olhos da fé. Você quer ver uma coisa? Abra aí comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, também está projetado ali. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas da terra. Quem me ouve há alguns anos já me ouviu falar sobre isso. Você provavelmente tem ouvido algumas pregações nesse texto que fala, tá vendo, irmãos, o que nós teremos no céu, o que nós veremos na glória, jamais um olho viu, jamais um ouvido ouviu, jamais penetrou em coração humano. Preste atenção, Paulo não está falando do céu, Paulo está falando do aqui e agora. Você pode ler o texto, o contexto e tudo. Jamais Paulo fala de céu, de futuro, ele fala do agora. E ele diz que o Espírito Santo de Deus revela isso em nosso coração. O Espírito Santo de Deus agora já nos faz ver o reino, já te faz experimentar a paz que você vai ter plenamente, completamente quando Cristo voltar. Já te faz experimentar a cura espiritual que você vai ter completamente quando Ele restaurar todas as coisas. Mas você pode viver isso agora. Mas para você viver isso agora, meu querido, você tem que negar a si mesmo, você tem que morrer para você tem que seguir a Cristo, você tem que de uma vez por todas olhar na frente do espelho e falar, acabou, você não mais vai fazer a sua vontade, você vai fazer a vontade de Deus, você vai sofrer, mas você vai fazer a vontade dEle, e você vai começar a experimentar o reino de Deus agora. Portanto, meu querido, creia nisso, acredite nisso, o Espírito Santo de Deus sara a sua vida, o Espírito Santo de Deus restaura tudo na sua vida, Ele é capaz de restaurar o seu casamento, Ele é capaz de restaurar a sua felicidade, Ele é capaz de curar a sua depressão, Ele é capaz de fazer você um novo homem, uma nova mulher, mas você precisa voltar ao caminho esquecido da vida, e esse caminho é a cruz de Cristo, não há outro. Não se deixe enganar por esse mundo, meu querido irmão. A cruz não é apenas um evento histórico, é um convite diário para morrer, a fim de verdadeiramente viver.
O caminho esquecido para a verdadeira vida pode parecer loucura aos olhos do mundo. Negar-se, tomar a cruz, seguir a Cristo, mas é o único caminho que leva à abundância de vida. Acredite você ou não, o que vai depender de fazer você experimentar é isso. Ser discípulo de Jesus não é um destino, mas uma jornada diária de pequenas mortes e ressurreição todos os dias. O chamado de Cristo não é para pessoas extraordinárias, não, meus irmãos, mas para pessoas comuns, dispostas a fazer uma escolha extraordinária todos os dias. Eu repito, para finalizar, o chamado de Cristo não é para pessoas extraordinárias, mas para pessoas comuns, dispostas a fazer uma escolha extraordinária todos os dias. Escolha essa: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo Jesus. Que possamos, pela graça de Deus, escolher diariamente o caminho da cruz, não apenas como teoria teológica, mas como prática transformadora que nos conduz à verdadeira cruz. Quero chamar aqui à frente os irmãos para nós encerrarmos cantando um hino ao Senhor. E depois de cantarmos esse hino, eu vou orar, impetrar a bênção aos amados irmãos, para que a gente saia daqui transformados pelo Espírito Santo de Deus. Não como entramos, mas encorajados a negar a nós mesmos. Que a primeira coisa que a gente faça seja chegar em casa. Talvez nem isso. No retrovisor do seu carro. Olhe nele e comece a dizer: eu vou te vencer. Eu vou negar você a partir de agora. Eu vou tomar a minha cruz. Eu vou seguir a Jesus todos os dias da minha vida. Vamos cantar esse hino, o serviço do crente, hino de número 315. Vamos nos colocar de pé e após cantarmos, encerraremos com oração e bênção. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a seguir a Jesus, com amor e fé e coração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar, só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá, no labor sem cessar, a seguir a Jesus, com amor e fé e coração, até que volte o bom Senhor.
Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos capacite a todos os dias vivermos como o Senhor nos diz. Pai, nós pedimos ao Senhor que nos fortaleça, que nos capacite, que dê a nós, ó Deus, sabedoria e discernimento para atendermos as palavras do nosso Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode se assentar.